Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui estudando a Palavra de Deus mais uma vez com vocês, nessa série incrível que é a vida debaixo do sol. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e navegar comigo nesta palavra que com certeza vai ser de profundo acréscimo à sua vida e aos seus dias nesses tempos que são tão maus. O estudo de hoje está lá em Eclesiastes, é o diário do rei, é o diário de um sábio. Tenho certeza que você já está acompanhou o último estudo que era relacionado a dinheiro, meu irmão. Se você ainda não assistiu, vai lá dar assistida, porque você vai ser muito abençoado por Deus. E o de hoje, o tema é como ter uma vida moderada. Tempo estranho para um tempo onde a gente é cercado de profissionais, coaches, pastores, grandes pregadores, grandes conferencistas que vêm dizer que a gente tem que ser o máximo, o máximo, o máximo. E aí vem o grande sábio, o grande livro do sábio, dizer que devemos ter uma vida moderada. Mas o que quer dizer moderada? A palavra moderado vem de prudente. Então o convite é para que você tenha uma vida prudente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 7. E a gente vai ter que fazer a leitura desse livro. Meu irmão, depois que a gente fizer a leitura dessa palavra, eu nem vou precisar falar mais nada. A gente vai prosseguir. Então abre lá comigo. Eclesiastes 7, a partir do versículo 1. O título é Pensamentos a respeito da vida. Se concentra bem comigo aqui. O nome limpo vale mais do que perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer disso. A tristeza é melhor do que o riso. A tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinho no fogo. Não quer dizer absolutamente nada. Quando o sábio usa violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, nem isso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas que continuam a viver a sua vida completamente errada. Por isso, não sejamos bons demais, nem sábios demais, porque você iria se destruir. Por quê? Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir um empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvida a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais. Para nós é muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar sabedoria e achar resposta para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha, uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava as respostas para minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus não nos fez simples e direitos, mas nós que complicamos tudo.
Meu irmão, pega comigo esse negócio aqui que a gente vai fazer agora. Os 7 pontos para ter uma vida moderada. Anota no seu caderninho. Ponto de tudo. Relação ao seu caráter. Para você ter uma vida moderada, meu irmão, você precisa ter caráter. É isso mesmo. E caráter tem a ver com a forma como as pessoas te veem e também tem a ver com a forma quando as pessoas não te veem. Porque as pessoas que têm caráter, elas são bons quando as pessoas estão olhando e também quando as pessoas não estão olhando. Porque a pessoa que tem caráter, ela decide fazer aquilo que é a vontade de Deus. E além disso tudo, existe um filósofo no texto, no estudo de hoje, que diz que o bom caráter significa sentir-se satisfeito mesmo em situações adversas. Enquanto o mau caráter, nem mesmo quando ele está muito rico, ele se sente feliz. Meu irmão, essa é uma reflexão muito importante. Porque, por vezes, o caráter a gente não resume ao que a gente é. A gente resume as coisas que a gente faz e as coisas que a gente tem. E aí a gente reporta lá aquela grande pergunta, ser ou não ser? Eis a questão. E aí eu pergunto, ter e não ser? Eis a questão. Muito mais valioso é você escolher quem você é do que as coisas que você tem. Significa que você vai viver, eu vou viver de pobreza, não vou mais trabalhar, vou estar confortável aqui. Não, você pode e deve correr atrás dos seus objetivos, sim. Mas se nessa luta, nessa caminhada, nessa corrida, você tiver que passar a perna em alguém, você tiver que ser desrespeitoso com alguém, aceitar suborno, aceitar dinheiro ilícito, meu querido, você pode até ter dinheiro, mas a sua riqueza, que é o seu bom caráter, você não vai ter. E mesmo que você tenha muito dinheiro, você jamais vai estar satisfeito. A gente tem aí, né? Quantas e quantas pessoas já têm dinheiro suficiente e continuam roubando e prejudicando as outras pessoas? Pense nisso. O bom caráter, ele vai ser ajuda para a sua vida. E o mau caráter vai prejudicar não só a sua vida, mas também vai prejudicar a vida de outras pessoas. Isso é ter uma vida moderada. Então, anotou o primeiro tópico? Caráter. Segundo tópico, meus irmãos, é a reflexão. Eita, ponto estranho, né? O autor vai dizer que é melhor estar numa casa de luto do que estar numa casa de festa. Parece um pouco de loucura, né? Porque quem quer estar no velório? Quem quer estar na casa de alguém que morreu? A gente quer estar na casa que tem festa. A gente atravessou agora um momento de pandemia e quantas notícias de morte nós recebemos. Quanta dor a gente pôde perceber. Quanta dor algumas de nós escolheram acolher também. Acolher as pessoas que perderam. Acolher as famílias que ficaram sem alguém para estar ali provendo seu alimento. A morte traz a reflexão sobre a vida. E é por isso que refletir sobre a morte é tão importante. A morte nos permite rever a nossa vida. E é comum, né, a gente escutar as pessoas falarem assim, eu não gosto de ir em velório, eu não me sinto bem. Meu irmão, o normal é que ninguém se sinta bem em velório, e esse é o segredo. É você ir a um velório e realmente não se sentir bem. E ao não se sentir bem nesse velório, você rever os seus conceitos, rever os seus caminhos e rever como que você pode gerar vida dentro da sua própria vida e dentro das pessoas que te cercam. Se você na sua vida não consegue refletir a ponto de, poxa, será que eu estou gerando vida para quem me cerca? Talvez você esteja gerando a morte. E aí Sócrates vai dizer que é o seguinte, né? Tem uma citação de Sócrates na nossa lição que fala, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Pesado. Mas qual é a lógica da gente viver se a gente não examina o que a gente está fazendo? E é legal você separar um tempo e fazer uma reflexão sobre a sua vida. Uma reflexão diante de Deus sobre a sua vida espiritual. Uma reflexão diante da sua família, de como você tem sido com a sua família. Uma reflexão diante da sua vida profissional, rever quais são os objetivos que você alcançou, os objetivos que você não alcançou, como alcançou, por que alcançou. Eu quero te convidar hoje a refletir sobre a sua vida. Porque esse segundo tópico vai diretamente se ligar ao caráter. A pessoa que ela tem um bom caráter, ela faz esse exercício de se examinar o tempo inteiro. Ela faz esse exercício de reflexão o tempo inteiro. E a reflexão não é só sobre as suas atitudes, mas também sobre as atitudes que te cercam. Às vezes, uma mera reflexão vai fazer você se livrar de uma situação muito complicada. Uma reflexão vai fazer você não agir por impulso. E aí eu quero perguntar para você, você tem refletido acerca dos seus atos? Você tem colocado diante de Deus essa reflexão, pedindo orientação a Ele? Esse é o segundo tópico. Então você anota que o primeiro é o caráter e o segundo é a reflexão. O terceiro ponto de hoje é ouvir os bons conselhos. Parece uma coisa interessante.
Mas a gente tem um talento incrível de falar, muito mais do que ouvir, apesar de Deus ter nos concedido 2 orelhas e uma boca só. A gente está numa época que a gente tem muito a ensinar. Todo mundo quer ensinar, pouca gente quer aprender. A gente às vezes subjuga quem está dando um conselho a gente. Mas, Jeane, tem um ditado que diz por aí que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Talvez seja verdade, mas quem você tem buscado seus conselhos? O autor vai dizer lá no livro de 4 a 7 que conselho é uma coisa que você pode até não gostar, mas que você precisa aprender a ouvir. E geralmente os bons conselhos não são os que a gente gosta, porque os bons conselhos, por vezes, dão de cara naquilo que a gente quer fazer por impulso. E aí, meu irmão, se você tem alguém que é de bom caráter e te aconselha, geralmente ele vai falar algo que você não quer ouvir, mas com certeza é o melhor caminho. E como é que você vai avaliar se essa pessoa que está te aconselhando é uma pessoa apta a te dar um conselho? É simples. As pessoas que te dão um bom conselho, elas temem ao Senhor. E ao temer o Senhor, elas querem que você avalie a sua vida para frente. A pessoa que dá um bom conselho, ela te dá um conselho para a sua vida no futuro, sobre as consequências que você vai colher no futuro, né? Principalmente, as pessoas que te dão bons conselhos, te dão conselhos para quando o dia mau chegar. E te preparam para que nesse dia mau você não venha a perecer, a morrer, sucumbir. Percebe? E como é que eu sei quando é a pessoa que não deveria me dar um conselho? A Bíblia vai dizer que a pessoa que não tem um bom conselho para te dar, ela é imediatista. Ela te dá um conselho para agora. A gente poderia trabalhar algumas frases, assim, que são clássicas da pessoa, né? Ah, só se vive uma vez, né? Amanhã eu penso. Ou tem os mais pesados, deixa a vida me levar, o que acontecer, aconteceu. Se não lembro, não fiz. Tem um monte de coisas por aí, um monte de conselho furado que tem a ver com agora. Meu irmão, se a pessoa que estiver se aconselhando não tiver a menor reflexão sobre o que vai acontecer amanhã, talvez você precise parar e não escutar esse conselho. Mas talvez você precise dar um conselho para essa pessoa. E se essa pessoa não for apta de ouvir conselhos, talvez você deva se afastar. Porque com certeza ela pode atrapalhar você a conseguir os seus objetivos. É como quando você está fazendo dieta e você só tem aquele amigo que fica te oferecendo bolo, coxinha. E fala, ai, para de bobeira, só um negocinho não vai fazer diferença. Sabe como é que é? Aquela pessoa que te boicota na dieta. Calma, meu irmão, calma. Se você faz isso, ainda está em tempo de mudar. Ajude o seu irmão a fazer dieta. Ajude seu irmão com bons conselhos. Seja uma pessoa que dê bons conselhos. E procure ser também aquele que sabe ouvir. Porque ouvir é um exercício. A Bíblia vai dizer que nessa parte do ouvir os bons conselhos, a gente faz perguntas. A gente pergunta sobre os nossos propósitos. Bem, a gente só pode ter respostas se tiver perguntas. E a gente só vai ter perguntas, é igualzinho quando o seu professor da escola falava, né? Se você não estudou, você não vai ter dúvida. É isso aí. Se você não estudar a palavra de Deus e não fizer exercício de refletir a palavra de Deus com a sua vida, que pergunta você vai fazer? Nenhuma. Esse é o terceiro ponto. Você consegue perceber que todos os pontos estão interligados? Você precisa ter caráter, você precisa ter uma reflexão e você precisa, com certeza, meu irmão, ouvir os bons conselhos. E aí vamos prosseguir para o quarto tópico. O quarto tópico, meu irmão, eita desafio para o crente. O quarto tópico fala que nós precisamos ter sabedoria para descansar no Criador. E ele vai estar falando lá no versículo 8 a 14 que a gente leu. Meu irmão, quer uma coisa que crente tem dificuldade em fazer? A gente fala muito, né? A gente tem várias canções falando sobre descansar no Senhor. Mas a verdade é que boa parte dos crentes não sabe descansar. Porque descansar muitas vezes significa não fazer nada. Descansar muitas vezes significa não agir esperando o que Deus vai dizer para você fazer. E a gente gosta disso. O crente, ele vai avante, ele vai adiante, ele é servo. E aí, quando Deus fala assim, agora tá, agora espera aí que eu já vou te atender. Espera aí que eu estou fazendo. Espera aí que eu estou agindo. Aí você fala, mas Deus, o que eu faço nesse momento? Aí Deus fala, espera, descansa. Descansar é como literalmente um bebê faz em nossos braços. Quando a gente suspende um bebê no colo, o bebê não se preocupa se ele vai cair. A não ser que você seja uma pessoa que deixe o bebê cair, né? Que não é o seu caso, né, meu irmão? Por favor. Então, assim, descansar é você estar confiante de que Deus está literalmente
te sustentando. Esse é um exercício muito difícil, porque você precisa acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. Mas aí, meu irmão, quando tudo está bem, é muito fácil a gente falar sobre descanso. O problema é quando tudo desaba. Quando a doença chega, quando a falta de dinheiro bate na porta, quando o problema na família aperta, quando alguém se vai. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente descansa o coração no Criador? Bem, o que fazer? Esse texto vai dizer que nem sempre a gente vai conseguir os problemas. E esse é o ponto interessante do descansar. Descansar não significa que você vai resolver. Muitas vezes você vai aprender a enfrentar os seus problemas. Existem problemas que são tão grandes que não cabe a gente resolver. Existem problemas que fogem do nosso controle completamente. E quando isso acontecer, você precisa descansar e enfrentar da melhor maneira possível. E você só vai saber como enfrentar da melhor maneira possível se você estiver completamente apegado ao Senhor. Se você estiver desfrutando da palavra de Deus, para saber como Ele orientou outras pessoas quando eles passaram por problemas parecidos com o seu. Isso aqui, algumas pessoas vão dizer que a Bíblia é o manual da vida do homem. Mas na verdade a Bíblia é a bibliografia de Deus na vida do homem. E ela precisa ser a bibliografia de Deus na sua vida também. Então, descansar no Senhor parte do princípio que você precisa conhecer o seu Deus e saber que Ele está te sustentando nos momentos mais terríveis que você estiver enfrentando. Descansa no Senhor. Essa é uma palavra muito séria. Descansar no Senhor exige que você tenha um bom caráter, porque é exatamente nos momentos que o descanso no Senhor nos é cobrado que as propostas indecorosas aparecem para ferir o nosso caráter. É justamente nesse momento de descansar no Senhor que a gente tem um turbilhão de coisas na nossa cabeça que atrapalham a reflexão. É justamente nesse turbilhão de coisas, nessa parte de descansar do Senhor, que a gente às vezes não consegue orar. E muitas vezes a gente não consegue nem ouvir. Descansar no Senhor é isso. É ter a capacidade de falar com o Senhor o que você precisa, confiar que Ele vai resolver aquilo e ficar alerta à resposta que Ele vai dar. Que às vezes é sim, às vezes é não. E às vezes é espera. Vamos seguir comigo, que a gente já aprendeu o ponto 4, agora vamos para o ponto 5. Ponto 5 significa moderação para viver. E vai estar lá nos versículos 14 a 18. Ele vai trazer um segredo. Qual é o segredo? Ter moderação para viver. Temer ao Senhor é o segredo. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio vai começar lá em temer ao Senhor. Meus irmãos, esse ponto aqui, ele vai trazer um texto que vai falar sobre as incoerências entre os justos e os ímpios. E eu não sei você, mas por vezes eu me vejo muito a analisar essas incoerências, não é verdade? É tanta gente, às vezes, que é mau caráter e os nossos pobres olhos falam assim, poxa, tem mau caráter, mas tem uma vida incrível. Será? Aí às vezes você fala assim, poxa, mas eu estou aqui, eu faço um monte de coisa, eu sirvo a Deus, eu temo ao Senhor, e eu estou passando por essa situação. Esse é o segredo, é uma vida moderada, ela tem moderação para viver, inclusive nos dias ruins. A vida moderada significa que mesmo nos dias que tiver tudo muito complicado, os seus olhos não olhem para as circunstâncias. A Bíblia vai trazer a história de Pedro. Pedro foi o único discípulo que teve coragem naquele momento em que Jesus resolveu andar sobre as águas na tempestade. Ele foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Ele foi o único que olhou para Jesus e foi. E no momento que ele começou a olhar o mar batendo, ele olhou para as circunstâncias e parou de olhar para Jesus e afundou. É a mesma coisa. Meu irmão, se a gente parar nesse momento agora, tudo que está acontecendo, e fizer assim para o lado, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? É nesse momento que a gente para de olhar para Jesus. E se a gente olhar para Jesus, de repente os nossos olhos vão ficar tão conturbados, tão perturbados com tudo que a gente estiver vendo, que a gente vai começar a afundar. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que a gente ande com Ele sobre as águas. O Senhor quer que a gente mantenha os olhos nele. Então a moderação aqui para viver é temer Deus, é ter os seus olhos olhando para Jesus. Esse é o quinto segredo de uma vida moderada. Vamos para o sexto segredo para uma vida moderada. Não podemos ser sábios por nós mesmos. Meu irmão, na pesquisa que o sábio fez, ele foi lá cavucar como é que eram as pessoas à volta dele. Eu resolvi fazer uma pesquisa de campo, né? Agora eu sou um pesquisador cientista social e vou fazer. E ele analisou
que as pessoas não viviam com temer a Deus. Não tinham temor ao Senhor. E aquilo deixou ele estar arrependido. Ele falou que pesquisou e encontrou uma pessoa. Entre homens e mulheres encontrou uma pessoa mesmo. Isso é muito grave. Se alguém fizesse uma pesquisa aqui de pessoas que têm temor ao Senhor, você estaria nessa pesquisa em qual dado? Nos que não têm ou nos que compreendem tudo? Essa volta lá no ponto 2, que é sobre a reflexão. Você teme ao Senhor? Primeira pergunta. Você anda com pessoas que temem ao Senhor? É a segunda pergunta. A terceira pergunta, você faz as pessoas compreenderem o valor de temer ao Senhor com a sua vida? Porque se você quer ter uma vida valorosa, você tem que andar também com pessoas que temem ao Senhor. Ai, gente, então quem não teme ao Senhor vai pra lá? Não. A gente vai aprender a conviver com essas pessoas. O problema todo é que você precisa de pessoas que te aconselhem, que tenham temor a Deus, que conheçam a palavra do Senhor e que queiram ter um bom caráter. Que é uma coisa importante, porque não basta só ler a Bíblia, meu irmão. Você tem que deixar que a Bíblia transforme a sua vida. E aí, meu irmão, é pelos frutos que você vai conhecer a árvore, que às vezes o negócio tá bonitinho, às vezes tem cara de crente, às vezes parece crente, mas o cheiro é estranho. Às vezes o fruto é esquisito. E aí você tem que pedir discernimento ao Senhor para você saber ter essa moderação. E aí você não pode ser sábio para você mesmo. Você precisa de discernimento ao Espírito Santo em tudo que você vai fazer. Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu falei para a pessoa que eu orava para fazer tudo. E a pessoa falou assim, eu oro só por aquilo que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, eu faço com as minhas próprias mãos, porque blá, 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 blá. Meu irmão, a princípio essa parece uma colocação importante, né? Eu vou fazer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu entrego para Deus. Tá bom. Se eu contar até 10, tu sabe que vai uns 10 segundos? Não. Se você virar uma rua, você sabe o que vai ter naquela rua? Não. É por isso que a gente deve orar e pedir orientação para absolutamente tudo. Nós não sabemos no futuro. É como se a gente tivesse uma venda para o que vai acontecer daqui a pouco. Mas Deus sabe. E Deus se preocupa com a nossa integridade física. Deus se preocupa com o nosso futuro. Deus espera que a gente viva uma vida de conquistas também. Sabe? Essa moderação também é importante. Então, nós não podemos ser sábios nós mesmos. É pedir assim, Senhor, por que caminho eu vou hoje? Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que falavam assim, eu sempre o mesmo caminho e naquele dia eu não fiz porque eu senti que não deveria fazer. É isso. Sabe? Quantas histórias a gente escuta, eu ia a tal lugar e eu acordei com o sentimento de que eu não deveria ir. É isso, é pedir orientação a Deus e sentir quando Deus está falando com você. É estudar a palavra do Senhor e pedir discernimento a Ele através da sua palavra para que mostre quais os lugares que a gente deve ir, quais os lugares que a gente não deve ir, quais as palavras que a gente deve falar e quais as palavras que a gente não deve falar. Quais as pessoas a gente tem que andar e quais as pessoas que a gente não tem que andar ou quais as pessoas a gente deve evitar, sabe? A gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos, sabe? Às vezes tem pessoas que vão parecer ser muito legais e quantas vezes a gente vai se decepcionar com as pessoas. Porque, meu irmão, o próprio versículo vai dizer que não tem ninguém que é bom 100%. Você lê esse versículo junto comigo. Ninguém faz tudo que é direito o tempo todo. Ok, inclusive eu e você. A gente não faz o que é direito o tempo todo. Mas existem pessoas que nem se preocupam em fazer o tempo todo. Não tem nem uma mera preocupação em fazer. E se a gente se dedica a fazer isso, a gente acaba se prejudicando. Sabe, é aquela avaliação de analisar as pessoas pelo que elas fazem com os outros. Porque se elas fazem com os outros, ela com certeza vai fazer com você também. E aí é o Espírito Santo que vai te dar discernimento sobre isso. A gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos. E a gente vai prosseguir para o 7º tópico. O 7º tópico diz: nossos problemas não começam ao nosso redor. Começam dentro de nós. Meu irmão, esse é um tema que vai pegar um pouquinho no nosso calo, assim, mais fervoroso, né? E quantas vezes a gente joga a culpa no diabo, das coisas que acontecem. Quantas e quantas vezes a gente fala que é o inimigo que está impedindo a gente, você fez, significa que ele não está, porque a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Mas, meu irmão, eu vou falar um negócio pra você. Tem vezes que o inimigo não tem nem trabalho com a gente, né? Porque a gente mesmo já se embola no negócio, gente. A gente mesmo já se embola lá no laço do passarinho. A gente pega o passarinho e fica colocando cabeça. Entendeu? Então, assim, meu irmão,
Nossos problemas não começam ao nosso redor, começam dentro de nós. Porque a gente é responsável pelas nossas ações, sim. Quer dizer que se a pessoa gritar com você, a responsabilidade é dela. Como você vai reagir a esse grito é que é a pergunta. Como é que você vai reagir quando as coisas não funcionarem da maneira como você espera? E é esse convite que eu quero fazer. Você precisa estar lá pedindo sabedoria a Deus, como ensina no ponto 6, após fazer uma breve reflexão e começar a assumir as suas responsabilidades. Às vezes você não vai conseguir mudar os seus problemas, mas você pode mudar a forma como você encara eles, a forma como você age diante deles. Às vezes você tem um familiar que mora com você e às vezes é muito difícil de conviver com aquela pessoa. Mas talvez você não vai mudar essa pessoa. Talvez não, você não vai mudar essa pessoa, porque você não tem esse poder. Só quem tem o poder de mudar alguém é a pessoa e Deus. Mas você pode mudar você mesmo. Comece a olhar com aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Comece a olhar para aquele seu trabalho que você acha difícil e encontrar um propósito naquele lugar que você está fazendo. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você precisa olhar para tudo que você faz e compreender que Deus espera algo de você naquele lugar. Assuma essa responsabilidade e tente viver uma vida que honre ao Senhor em critérios. E para de jogar a responsabilidade, que tem crente que só falta jogar a responsabilidade para o universo. Jogue para você e compreenda como você deveria agir segundo Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? É exatamente isso. E aí, para encerrar, três questões para você. Eu quero que você trabalhe o exercício de reflexão, que você terá sabedoria, equilíbrio e moderação. Nesse momento, pare e comece a refletir sobre as suas ações. No segundo, agora que você já sabe esses 7 tópicos, peça discernimento para a vida, tanto para os dias bons como para os dias maus. Às vezes a gente pede discernimento, sabedoria, para o dia que é ruim. Aí quando o dia bom vem, que você está rico, que você está numa situação muito boa, sabe o que você faz? Você esquece de Deus. Você precisa também ter sabedoria para quando o dia for bom, meu irmão. Isso é muito complicado. E o terceiro ponto é, faça essa pergunta. Você é moderado? Aí eu vou deixar um negócio na sua cabeça. O autor da revista vai deixar uma pergunta bem capciosa. Há felicidade em você? Ele não perguntou se as coisas ao seu redor são felizes. Ele perguntou se há felicidade em você. A gente está contente com o nosso Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você compreende esses textos, se você compreender, eu vou perguntar de novo. Há felicidade em você? Se não há felicidade em você, coloca seu joelho no chão e começa a falar para o Senhor que aflige seu coração e como você pode ser sábio e feliz. Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta palavra que aplicou a nós, Senhor, que possa transformar a nossa vida e que realmente possa haver felicidade, a felicidade da Tua salvação na cruz do Calvário em nossas vidas e a certeza de que estaremos no céu contigo. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu que agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de curtir este vídeo. Compartilha, não fica guardando o que é bom só para você não. Manda para seus amigos também querem os 7 segredos para ter uma vida moderada. E, claro, tenha uma vida abençoada. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tchau, tchau.